Aula 54, livro O Poder do Subconsciente, Dr. Joseph Murphy, capítulo 10, seu direito de ser rico. Se é seu direito de ser rico, você está satisfeito com tua conta bancária, com o cifrão que está na sua conta bancária? Você está satisfeito com a experiência que o dinheiro está a te proporcionar enquanto meio de troca para aquilo que você deseja, como coisas, situações? Porque pode não ser uma coisa em si, um material, um imóvel, um carro. O dinheiro, ele nos proporciona, às vezes, boas amizades, amizades verdadeiras. Assim, não é bem isso não, é sim. É sim. O dinheiro, ele potencializa o que você é. O que as pessoas dizem que o dinheiro traz apenas amigos falsos não é verdade. Isso potencializa o que a pessoa já é. Se ele é uma pessoa carente, o dinheiro vai proporcionar mais e mais pessoas para que possa estar junto contigo apenas pelo seu cifrão. Quantas vezes nós vimos esses grandes milionários ricos proporcionando experiência para funcionários, para pessoas em volta do relacionar deles, vida extraordinárias. Você pode dizer assim, isso é uma aqui, outra acolá, mas tem. Pode ser enquanto números pequenos, pode ser. Ou talvez seja o que a mídia, o que nós não temos muito contato com esse tipo de experiência, com esse tipo de vivência. E nós somos muito críticos com relação a isso. Se mostra na mídia, nós falamos, só fez para mostrar. Se não mostra, diz, não existe, não tem, nunca vi. Você não convive com essas pessoas. Como que você vai ver? Se mostra numa rede social, na mídia, você vai dizer que só está fazendo porque quer se mostrar. Então nós precisamos observar exatamente o que nós entendemos com relação a riquezas. O que eu acredito com relação às riquezas. A pobreza é uma doença mental. O Dr. Joseph Murphy fala isso no início do livro. Ele diz que pobreza é doença e precisa ser tratada. Vamos analisar isso com cautela. Se nós sabemos que nós temos um poder e nós não estamos utilizando, se nós temos pernas e não estamos utilizando, se nós vê uma pessoa numa cadeira de roda, o que nós julgamos? Essa pessoa não está saudável. É isso. Se você vê uma pessoa sendo guiada pela outra, todos nós nascemos com os olhos físicos. Se nós vemos uma pessoa sendo guiada pela outra, por uma deficiência visual, nós julgamos que ela está cega, tem uma deficiência visual. Se nós temos o potencial dentro de nós, é direito nosso ser rico e nós não estamos? Fica aí a resposta. Não há virtude na pobreza. A pobreza é uma doença como qualquer outra doença mental. Se está fisicamente doente, você sabe que há alguma coisa errada com você. Ou se sabemos, né? E como sabemos que tem alguma coisa de errado? Porque se uma pessoa prosperou e nós ainda estamos na fila do SUS, tem alguma coisa muito errada, né? Procura ajudar e tentar curar-se logo. Isso é lindo, né? Procura curar disso. E a pessoa que às vezes tem dinheiro não significa que ela não é doente. Uma pessoa que não tem o seu próprio ganho
As pessoas às vezes que têm uma carência, que depende do outro. Quantas mulheres, vamos pegar às vezes as mulheres, hoje já está tão comum também os homens, né, que fica até difícil falar que é só as mulheres, que depende financeiramente, depende emocionalmente de um homem. E hoje está muito comum os homens também, não são só as mulheres, dependendo financeiro, afetivamente ali dentro de um relacionamento afetivo. E outras pessoas às vezes moram com amigos, são pessoas folgadas, não trabalham, mas gastam dinheiro com outra coisa e acaba que sobrecarregando essa pessoa que divide o aluguel. Ou em casa, tô dando exemplo, gente, que eu recebo isso muito em consultório. Então acho que eu tô ficando muito ruim para dar exemplos, porque os exemplos são sempre os mesmos, né? Acho que eu vou ter que melhorar isso. Melhorar os meus exemplos, minhas analogias. Mas essa dependência que eu quero dizer de uma mulher, de um homem, de um filho, de um adolescente, de uma pessoa que não tem coragem de sair do emprego, não está feliz naquele emprego, mas também não sai. É a mesma coisa, uma dependência, um medo. Aí entra o medo. Mas tem pessoas que acham que não é capaz de se autossustentar, honrar com teus compromissos. Aí depende, vive uma situação miserável, falando em termos de valores, princípios, devido a achar que não é capaz. Então ele diz, se você é essa pessoa, procura curar imediatamente, procura cura, isso existe cura. E aquelas pessoas também que não está satisfeita. Se você não está satisfeito, ganhando seus 20 mil, 30 mil, 10 mil, 5 mil, procura se curar. Porque tem gente ganhando esse valor em 1 hora. Tem gente ganhando esse valor em 1 dia. Descobre a cura para essa doença. Em sua vida há uma coisa radicalmente errada com você. Vou voltar que eu pulei um pedaço aqui. Procura ajuda e tenta curar-se logo. Da mesma maneira, se o dinheiro não circula livremente em sua vida, há uma coisa radicalmente errada com você. Na aula anterior, lembra que ele disse que se o sangue não está circulando, ele faz uma analogia com o sangue. Se nós temos uma veia bloqueada, nós temos trombose, aquele membro, ele vai começar a entrar em estado de decomposição, porque o sangue, a vida, ele não está circulando, ele não está levando, irrigando a célula naquela parte do corpo, e aquele tecido vai se podrificar, vai entrar em decomposição. Ali tem uma enfermidade que os médicos chamam, né? Ali tem uma doença, ali tem uma trombose, ali tem, sei lá, qualquer uma outra coisa. Outra doença, não vou saber usar as nomenclatura médica. Ele diz que se o dinheiro não está circulando, a sua vida econômica está totalmente adoecida. Procura curar-se. Bonito de ouvir isso, né? Você está bem? Não. Estou economicamente enfermo. Estou economicamente doente. E as pessoas afirmam exatamente o contrário. Como que está? Estou quebrado. Estou todo lascado. Estou sem dinheiro. Nós que somos pobres, ainda coloca a gente no meio da pobreza deles. Uma coisa horrorosa. A ânsia do princípio vital existente em você é de crescimento, expansão em uma vida mais rica. Você não está aqui para viver em uma choupana, vestir farrapos e passar fome. Seu direito é o de ser feliz, próspero e bem-sucedido. Gente, essa frase marcou muito a minha vida. Sou rica, feliz e bem-sucedida. Quando eu comecei a estudar a Kataya Silvana,
ela ficou multimilionária com esse livro do Dr. José Moore, porque ela entendeu esses conceitos, ela entendeu a lei da mente. E ela usava muito essa frase: como você está? Rica, feliz e bem-sucedida. Sou rica, feliz e bem-sucedida. É o que ele acabou de dizer. É meu direito ser feliz, próspero e bem-sucedido. Se nós afirmar esse todos os dias e acreditar exatamente que o poder de Deus, que as leis de Deus é que nós sejamos herdeiro desse grande universo, nós começamos a atrair riqueza para nós. Mas ao invés de nós pensarmos assim, nós afirmamos que somos pobres, que somos miseráveis, temos sempre, que a gente não tem sorte, que todo mundo tem e nós não temos. Aí isso vai se tornando a lei para nós. A razão por que você deve nunca criticar o dinheiro. Quantas vezes nós criticamos o dinheiro? Quando a gente fala, entra na vibração do dinheiro, parece uma coisa quase que impossível, porque as pessoas não entendem o que é entrar na vibração do dinheiro. Quando as pessoas estão sempre temendo o dinheiro e elas sempre afirmam: não é isso, eu gosto de dinheiro, eu tenho amizade com dinheiro. Gente, não tem. Se você tivesse amizade, quando nós temos amizade com uma pessoa, a gente está sempre perto dessa pessoa, está sempre falando, está sempre pensando positivamente. Como que a gente tem amizade com o dinheiro sendo que ele não está perto de nós? Se eu tenho amizade com uma pessoa, eu gosto de uma pessoa, mesmo que eu não vejo ela, eu estou sempre ligando, passando mensagem, falando nessa pessoa, falando maravilhosamente bem. Quem vai falar mal de um amigo? Então isso não é amigo. Então o relacionamento com o dinheiro, a amizade com o dinheiro, a vibração do dinheiro é isso. Eu tenho muito dinheiro, eu sou rica, sou riquíssima. Isso vai atrair para você o que você deseja. Aquilo que você teme vem ao seu encontro. Aquilo que você ama faz parte de você. Purifica a mente de todas as crenças extravagantemente e supersticiosamente sobre o dinheiro. Jamais o considere como o mal ou sujo. Se assim fizer, vai fazer também com que ele bata asas e voa para longe. Lembra-se de que perde o que condena. Você não pode atrair aquilo que você critica. Principalmente porque é um cabo de guerra. Você quer o dinheiro, mas você critica o dinheiro. Sabe aquele relacionamento doentio? Sabe aquele relacionamento que está literalmente, é uma doença entre essas duas pessoas, principalmente quando se trata de relacionamento afetivo, que as pessoas têm uma codependência um do outro? É justamente isso. A pessoa fala mal do companheiro ou da companheira, critica e tá com ele. Aí você fala: por que você não larga? Ah, mas não é eu, é ele. Gente, quando a gente não quer uma coisa, nada nesse universo nos obriga. Nós não somos obrigados a nada, nós somos livres. Nós somos livres. A mesma coisa, a pessoa fala mal, fala o tempo inteiro, tem uma crença, uma superstição com o dinheiro e quer ele perto, quer junto, quer na conta. Fala que dinheiro só traz coisa ruim. Sempre quando vê alguém matar pai por causa de herança, filho matar pai, ou pai matar filho, sei lá, tem tantas coisas absurdas hoje, sempre teve, mas hoje a gente tem mais acesso. As pessoas condenam, criticam lá, tá vendo? Tem dinheiro. Tá, e daí que tem o dinheiro? O que o dinheiro tem a ver com isso? O dinheiro não tem nada a ver com isso. O que tem é a avareza dessa pessoa ao ponto de tirar a vida do outro por causa do dinheiro, mas o dinheiro não tem nada a ver com isso. É a mesma coisa de uma pessoa ser assaltada por causa de um carro, ser roubada, levou o carro. Ah, é porque estava de carro. Claro que ele tinha que estar com o carro. Ele vai roubar alguém de a pé? Ele vai roubar o quê? Você não tem nada? Claro que é por causa do carro mesmo.
Então nós precisamos, gente, nós precisamos começar a pensar naquilo que nós falamos. Nós falamos coisas absurdas. Por quê? Porque a gente não pensa o que a gente fala. O que tem a ver o dinheiro? Porque essa pessoa matou o pai, porque ele queria o dinheiro. Tá, mas o dinheiro não tem nada a ver com isso. Ah, fez isso por causa do dinheiro. Tá, mas o dinheiro não tem nada a ver com isso. O que tem é a pessoa com caráter, sem valores, sem princípios, sem ética, sem discernimento, sem espiritualidade. Mas o dinheiro não tem nada a ver com isso. Se está acontecendo tragédia no mundo, você vai lá no Banco Central e vai queimar o dinheiro, porque o dinheiro é responsável por isso? Ué, seria essa a lógica. Gente, a gente precisa pensar. A gente precisa querer pensar. A gente precisa levar as pessoas a essa consciência. Esse é o nosso dever quando nós compreendemos. Da mesma maneira, a pessoa também que não quer. E você conversa com as pessoas e fala, não, eu quero. Mas o que você está fazendo para isso? Não, eu quero ter uma independência financeira. Tá, mas o que você está fazendo com isso? Não, eu quero ter uma independência porque eu dependo do meu marido. Tá, mas o que você está fazendo? Ah, eu tenho filhos pequenos. Ah, eu tenho gente. São desculpas que é injustificável. E por que eu falo isso? Porque eu tive filho pequeno, porque eu não tive oportunidade e eu criei. Pessoas com muito mais dificuldade do que eu, fez muito mais do que eu também. Pessoas com a mesma quantidade do que eu tinha de tempo, de saúde, de idade, de local, de ambiente, fizeram mais e outros fizeram menos. Essas justificativas são injustificáveis. E nós precisamos levar as pessoas a essa consciência. Não é criticar, não é condenar, mas é mostrar para elas que isso não é o suficiente para elas não fazer. Elas podem não querer fazer, elas podem querer postergar isso para frente, jogar isso para um outro momento, mas isso não é a justificativa verdadeira. Nós precisamos ter essa consciência, esse é o nosso dever. Lembra-se de que perder o que condena, lembra-se que perde o que condena. Você não pode atrair aquilo que critica. Às vezes as pessoas falam para mim assim, mas tem tanta gente que critica o dinheiro e tem. Talvez seja por isso que você não tem, porque você está olhando a vida do outro. Tem tanta gente que é mal, faz coisa errada e tem dinheiro. Então é por isso que você talvez não tenha, porque você está olhando a vida do outro em vez de cuidar da tua vida. Nós precisamos entender que não é a maneira que a pessoa faz que ela atrai dinheiro. O dinheiro em si, ele é uma vibração. Quando a pessoa tem uma obsessão por alguma coisa, ela vai atrair aquilo para ela. Independente se seja os meios no quais elas vai utilizar, é o mesmo que eu dar um exemplo para você ir para uma cidade. Se você vai de carroça, se você vai de avião, se você vai de a pé, se você vai de cavalo, você vai. Os meios que vai te levar, não importa. A questão é que você vai ter. Você vai chegar. Você pode estar dizendo, então quer dizer que eu posso fazer de qualquer forma, usar qualquer meios para me ter dinheiro? Pode. As consequências serão de cada um. Cada um com seus karmas. Cada um conforme o seu acreditar. Tem pessoas que não acreditam que ser esperto, passar a perna no outro, tem consequências. E não vai ser eu, não vai ser você que vai dizer isso para ela, convencer ela disso, vai ser a própria experiência. Então, se agora nós compartilhamos com os meios que essa pessoa está tendo para ter o dinheiro, aí muda muita coisa.
mas os meios nos quais ela terá o dinheiro, eles não importam para o dinheiro, mas ele importa para o karma, para a experiência dessa pessoa. Eu conheci uma pessoa, uma experiência muito interessante. Essa pessoa sempre tinha atitudes que eu sempre estava dizendo que teria consequências. E a pessoa acho que não acreditava, porque ela permanecia a fazer. E de repente passaram alguns anos, passaram mais ou menos uns 7, 8 anos. E essa pessoa teve experiência bem desastrosa com relação a isso. Teve experiência, pegou karmas que não era dela, está vivendo uma vida extremamente miserável em termos de, não em termos de faltar comida, o básico, não, mas em termos de conduta, em termos de privação. Sabe aquelas pessoas que se prende, cria gaiolas para elas mesmas? É justamente isso. A pessoa está livre e ao mesmo tempo está presa, porque ela criou situações que para ela agora é muito difícil sair. Pegou responsabilidade que ela criou para ela, que não precisava. Então são coisas, são experiências que a gente vai vivenciando, vai criando para nós mesmos, e nós precisamos querer entender isso. O exemplo disso é quando nós queremos demais uma coisa sem se questionar, um relacionamento, um emprego, sem se questionar se aquilo realmente é o melhor para nós naquele momento. Porque talvez aquilo seja o melhor para nós, mas não naquele momento. Às vezes uma pessoa quer um filho, foi o caso dessa paciente minha. Às vezes a pessoa quer um filho, mas aquele não é o momento de ter o filho. E ela quer a todo custo, por uma paixão, por uma pessoa que está vivendo. E de repente vem um filho, uma deficiência. Você pode dizer assim, mas ele não é filho de Deus? Tem muita gente que estão na rua que são filhos de Deus. Você vai pegar essa responsabilidade para você? Tem muitas pessoas que são dependentes, químicos, alcoólatras. Você vai pegar e colocar tudo dentro da sua casa e cuidar? Então nós precisamos parar de querer criar jaulas para nós e cada vez mais livrarmos dela. Como que nós livramos? Quanto mais responsabilidade nós temos, mais livre nós seremos. Quanto menos responsabilidade a pessoa tem, mais preso ela é, porque ela não está sob a lei do Criador. Nós somos o ápice da criação de Deus. Gente, quantas vezes eu já falei isso? E eu vou permanecer falando. Página 147. Adotando a atitude correta em relação ao dinheiro. Vejamos uma técnica simples que você pode usar para multiplicar o dinheiro em sua vida. Durante várias vezes ao dia, faça a afirmação seguinte: gosto de dinheiro, eu o adoro, eu o uso sabiamente, construtiva e judicialmente. O dinheiro circula constantemente em minha vida. Eu gasto com alegria e ele volta multiplicado de uma maneira maravilhosa. Dinheiro é bom, é muito bom. O dinheiro flui através de mim em avalanche de abundância. Só o uso para o bem. Sou grato pelo bem que ele me faz e pelas riquezas de minha mente. Vamos analisar um pouco sobre
essa meditação, sobre essa afirmação. Quando ele diz que o dinheiro é bom, quando ele diz que ele usa o dinheiro, que ele circula livremente, lembra que eu falei que quando a gente guarda, quando a gente segura o dinheiro, é como se as nossas veias estivessem tampadas, estivessem bloqueando ali, tivessem um coagulamento, uma coagulação, o sangue não vai, ali teve uma obstrução, o outro sangue vem, aí ele não passa. Um cano quando está entupido, a pia começa a transbordar, começa a fazer ali uma certa bagunça. E é justamente isso, quando nós não fazemos com que o dinheiro flui, que o dinheiro circula, ele não retorna para nós, ele está parado. Todos os grandes empresários, pessoas, consciências que entenderam, dinheiro não fica na mão deles. E não fica, não é porque eles não gostam, pelo contrário, porque eles gostam tanto do dinheiro, fez tanta amizade com o dinheiro, que ele deixa ele livre para ir e vir. O amor também é assim, não é? Quando você ama, você dá liberdade, porque você sabe que ele vai voltar. Quando você não dá liberdade, é porque você está dizendo que não vai voltar. Então você prende, você segura. É muito interessante fazer esse tipo de analogia para a gente entender como que nós lidamos com todas essas experiências na nossa vida, seja com dinheiro, seja com pessoas, seja na nossa empresa. Tem pessoas que têm uma empresa, mas ele não tem coragem de empreender, ele não tem coragem de ser ousado. Às vezes não cresce não porque a pessoa não tem capacidade, mas porque ele tem medo, ele não confia, ele não tem fé. Quando ele diz, eu gosto de dinheiro, eu o adoro, isso soa como um pecado, porque a gente só adora Deus. Tá, e Deus não é o dinheiro? Deus não é todas as coisas? Mas percebe quando a gente fala assim, eu adoro o dinheiro, parece uma coisa pecaminosa, parece que a gente está cometendo um pecado. Dinheiro a gente não adora, a gente adora Deus. Tá, mas Deus é o dinheiro, Deus é todas as coisas. Percebe que tem uma certa superstição, uma crença, um medo, um não relacionar. Eu adoro meu amigo, eu adoro meu filho, eu adoro sorvete, eu adoro ir supermercado, eu adoro ir fazer compra no supermercado, eu adoro comprar roupa, mas o dinheiro eu não posso adorar. Mas o que é a roupa? O próprio dinheiro. Uma blusa, um casaco, isso aqui é R$300. Isso aqui não é um casaco, isso aqui é R$300. Os R$300, 3 notas de 100, é isso daqui. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender, nós precisamos avaliar o que nós sentimos quando nós dissemos, eu adoro dinheiro, eu adoro ser rica, eu adoro ir ao supermercado. Eu uso sabiamente, construtiva e judicialmente. Tudo que a gente usa dentro da lei é correto. Tudo que eu uso fora, escondido, que não é permitido dentro de uma cultura, dentro de uma raça, dentro de uma cidade, dentro de um estado, está fora. Então eu uso o dinheiro construtivamente, sabiamente. Por isso eu adoro. O dinheiro circula constantemente em minha vida, mas eu tenho um dinheiro que está lá parado. Eu não sou capaz de usar para beleza, para estética, para ir no cabeleireiro. Ai, é muito caro. Ai, cortar um cabelo é muito caro. Ai, fazer uma unha, nossa, é muito caro. Daqui uma semana já acabou. Você está dizendo que o dinheiro não vai voltar para você.
Ah, uma casa, ela é minha, é meu patrimônio. Mas a unha não. Pois é, o corpo seu também não é seu. E depois você não vai usar nem a casa, porque você precisa desse corpo para usar essa casa. Você só precisa de uma casa enquanto você tem esse corpo material. Depois você não vai precisar de uma casa. Você é livre. Vamos pensar, gente, sobre isso. Mas vamos pensar. O dinheiro flui através de mim, em avalanche de abundância. Só uso para o bem. Sou grato pelo bem que ele me faz. Se ele faz o seu bem, por que você não usa? Ah, mas eu uso, é que eu priorizo algumas coisas. Vamos fazer uma avaliação sobre isso. Se ele circula, se ele está constantemente indo e vindo, eu estou dando liberdade para ele. Então eu amo. Se eu estou dizendo que ele vem e vai em liberdade, eu estou dizendo que ele vai estar sempre perto de mim. Se eu estou segurando, eu não estou muito confiante que ele vai e não vai voltar. Então eu preciso pôr coleira, como se ele fosse um bichinho, um gatinho, um cachorrinho, que não pode ir muito longe do dono. Ele tem que estar no banco, ele está na coleira. Eu posso vigiar ele pelo aplicativo. Eu não posso deixar ele sem a coleira. Ele pode ir e pode não retornar. Percebe? É errado ter um dinheiro, uma poupança? Não, claro que não. Ele só é errado quando você está apegado. Se ele está lá porque você não tem mais nada para fazer com ele, tá bom. O banco vai trabalhar com ele. Agora, se você tem algo a fazer, você tem empreendimento e você não está empreendendo porque você está com medo dele fugir, aí você se torna escravo, você está construindo prisão para você mesmo. Sou grato pelo bem que ele me faz e pelas riquezas da minha mente. Riquezas da minha mente. Será mesmo que o Dr. José Murphy estava falando das riquezas somente material? Ou será que são essa riqueza que ela é mental e o dinheiro é apenas um símbolo do que está nas nossas mentes? O dinheiro é símbolo daquilo que está na minha mente. Uma casa é o símbolo que está lá dentro da minha cabeça. Na verdade, da minha mente, né? Sendo o cérebro, a nossa caixa craniana, o veículo da nossa consciência para nós ter aqui acesso a esse mundo material. Porque quando esse corpo se decompõe, ainda assim nós somos consciências espirituais. Então o que está na minha mente, eu seguro na minha mão. Esse segurar eu vejo uma casa, eu vejo um relacionamento, eu vejo um livro, eu vejo dinheiro, eu vejo o que o dinheiro pode comprar, eu vejo uma viagem, eu vejo uma vida estruturada espiritualmente. Porque eu preciso de dinheiro para ter uma vida espiritualmente abundante, intelectual, uma vida mental. O nosso mental, ele precisa de descanso, ele precisa de relaxar. A nossa mente, o nosso pensamento, ele precisa de ordem. Há momento de você pensar, focar no trabalho, e há momento de você deixar sua mente livre, relaxar sua mente, para que as ideias, para que Deus fale através da sua inspiração e intuição. Então nós precisamos entender que
que esse sábio chamado Dr. José Murphy quer nos dizer com isso? Eu entendi, eu botei em prática, eu honrei o tempo dessa consciência e eu sou grato por ele ter deixado esse legado, ou eu nem sei o que ele está falando. Estou tentando entender, mas eu quero entender. Aí muda muita coisa. Então nós encontraremos na nossa próxima aula que essas reflexões possam ser o nosso mantra todos os dias. Eu sou rica, feliz e bem-sucedida. Eu sou herdeira do meu Pai. Eu sou filha desse grande universo. Eu quero a minha vitória porque eu mereço. Porque eu mereço. Todos os dias da minha vida, eu acordo com inspiração de ideias fascinante para mim e para com todos. E começa a procurar quais as ideias fascinantes que você está contribuindo com a humanidade. Ou você é só mais um? Reflita. Beijo de luz e até o nosso próximo encontro.